Fala galera, meu nome é Mário, esse aqui é o canal Milionário Antes dos 30, canal que eu resolvi criar depois de olhar minha planilha. Eu tenho uma planilha financeira, que a minha meta era bater o primeiro milhão até os 28 anos. E aí, mês retrasado, eu fui olhar a planilha e eu vi que eu estava muito perto de bater, talvez ainda com... Hoje eu tenho 23 anos, talvez ainda com 23, ou quando eu fizer 24, muito provavelmente eu vou bater. E aí eu resolvi criar esse canal pelo seguinte: eu empreendo há 5 anos, desde os meus 18 anos, e quando a gente está começando a empreender, a gente ainda não tem resultado. E por mais que a gente desenvolva os hábitos, por mais que a gente se associe a boas pessoas, por mais que a gente tenha as nossas ideias, como a gente ainda não tem resultado, a gente não consolidou essas ideias como certas. Então você acorda cedo, você se dedica, você faz acontecer. Mas como você ainda não tem aquele resultado financeiro, você não sabe mensurar exatamente se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. E por muito tempo foi assim comigo. E por que eu resolvi criar esse canal? Porque agora que eu estou tendo resultado financeiro, eu consolidei todos os hábitos que eu desenvolvi ao longo desses 5 anos, hábitos que muitos amigos acabavam zoando, acabavam desvalorizando. E eu me questionava, pô, será que eu estou no caminho certo? Então esse canal ele vai servir como manual para você que tem entre 18, 22 e 30 anos, entender se você está no caminho certo, tá? E o vídeo de hoje, deixa eu consertar aqui que está meio torto. No vídeo de hoje, o tema é o seguinte: como você sair da casa dos seus pais vai aumentar absurdamente as chances de você ficar rico ou pelo menos ganhar muito mais daquilo que você ganha. Eu venho de uma família que é 100% estruturada. Então, meu pai, ele enriqueceu, eu já era mais velho, mas ele enriqueceu. Minha mãe também, e a gente é emocionalmente uma família estruturada. Eu tenho 2 irmãos mais novos, a gente sempre fez muitas viagens, comemos em bons restaurantes. Então, eu, na casa dos meus pais, tinha a vida que todo mundo pediu para Deus. Uma família bem estruturada emocionalmente, financeiramente, onde existe amor e muita coisa legal que a gente fazia. E qual que era o problema? Mesmo tendo tudo isso, eu ainda assim não me sentia feliz. E eu me questionava, pô, será que eu estou sendo ingrato? Será que eu estou não valorizando isso que eu tenho? Pô, quantas pessoas gostariam de ter essa família? De alguma forma eu não me sentia feliz. E na época eu já tinha a minha empresa. E hoje, depois que eu saí da casa dos meus pais e que as coisas avançaram, eu percebo que eu não me sentia feliz não por nada que acontecia na casa dos meus pais em si, mas porque é natural que você, principalmente você que se sente uma pessoa fora da média, fora da curva, é natural que você precise sair da casa dos seus pais para que você tenha aquela sensação de, meu, caceta, eu estou vivendo no meu máximo potencial. E aí o que aconteceu? Quando eu decidi sair da casa dos meus pais, como é que foi essa história? Eu já empreendia, eu já tinha uma remuneração, mas essa remuneração ela não era tão alta, a ponto de eu fazer o seguinte cálculo: bom, eu vou sair da casa dos meus pais, aí eu vou ter 5, 6, 7 mil de custo fixo. E esse custo fixo ele vai consumir majoritariamente a minha renda e não vai me sobrar muita coisa, então não faz sentido eu sair da casa dos meus pais. Só que ao mesmo tempo que eu não saía da casa dos meus pais, eu queria fazer a empresa funcionar, e a empresa não progredia e não ia para frente, pelo menos não da forma que eu queria. E aí como que eu saí da casa dos meus pais? Eu recebi um convite de um cara de um segmento, do meu segmento, e eu fui trabalhar com ele. E aí quando eu fui trabalhar com ele, eu trabalhava como vendedor, e eu tinha a minha empresa, eu tocava a minha empresa, enquanto eu trabalhava com ele como vendedor. E nessa época eu comecei a fazer, eu ganhava 5% de comissão e eu estava vendendo uma média de 1 milhão por mês. Então eu tinha um salário, meu salário fixo era só R$ 2.500, mas o meu variável era 50 mil, que era 5% em cima de 1 milhão. Teve mês que eu cheguei a vender 1,5 milhão. E aí, somando isso com aquilo que a minha empresa já estava gerando, que ela tinha melhorado ao longo desse tempo, bem nessa viradinha que eu saí da casa dos meus pais, eu pensei comigo mesmo, caramba, para alguém da minha idade, eu tô rico, eu venci na vida. E isso aconteceu bem na época que eu saí da casa dos meus pais. Então, o que eu quero falar para vocês aqui no vídeo de hoje? Se você que está me ouvindo aí está na casa dos seus pais e tem essa mesma sensação do tipo, cara,
eu tenho uma família estruturada, eu não ganho tão bem a ponto de eu conseguir sair da casa dos meus pais de forma confortável. Você precisa entender o seguinte: saia da casa dos seus pais, mesmo que a tua família seja estruturada e mesmo que você não tenha grana. Por quê? Quando você sai da casa dos seus pais, eu não sei o que acontece, mas os astros se alinham e você, primeiro, começa a se sentir muito mais feliz. Porque é como se você tivesse a sensação, mesmo que você ainda ganhe pouco, tá? Então esquece ganhar muito. Coincidentemente aconteceu comigo, de quando eu saí da casa dos meus pais, eu comecei a ganhar muito. Mas esquece isso. Digamos que você saia da casa dos seus pais para ganhar 3 mil, 2 mil, 4 mil. O que você vai fazer? Você racha o aluguel com alguém do teu trampo ou com algum amigo. Quando você tomar essa decisão, você vai, primeiro, se sentir vivendo em pleno potencial. Você já não tem mais aquela sensação do tipo, nossa, eu sou um moleque, eu ainda vivo com os meus pais. Você sentir que você está vivendo em alto potencial vai aumentar a tua autoestima. Então você já começa a se sentir mais homem, você começa a se sentir mais autoconfiante. Então, primeiro ponto, você se aposta desse lugar de adulto, tá? Independente de estar ganhando dinheiro ou não. Segundo ponto, quando você sai da casa dos pais, agora você precisa pagar suas contas. E quando isso acontece, quando a água bate na bunda, você precisa procurar soluções para ganhar mais dinheiro. Então, coisas que você via como preconceito, ou quando você pensava assim, pô, não sei se eu faria isso, produzir conteúdo mesmo, gravar, abrir a câmera, gravar e postar na internet, que talvez quando você estivesse na casa dos teus pais, você pensava assim, caramba, eu tenho medo do que vão pensar, eu tenho medo de ser ridicularizado. Cara, quando você precisa pagar as contas, você meio que começa a cagar para os outros, porque agora depende da sua sobrevivência, já não se refere a mais ninguém. Então, a primeira consequência de sair da casa dos pais é a seguinte: você aumenta a tua autoestima, porque você tá com aquela sensação de que, pô, eu tô vivendo em pleno potencial. Segundo, você começa inevitavelmente a ganhar mais dinheiro, porque você precisa correr atrás das coisas. E terceiro, isso aqui é meio sem explicação. Não sei qual que é a fé de vocês, mas para quem é cristão, quando você decide romper com os teus pais, entre aspas, né, que nada mais é do que sair da casa deles, para tocar a tua vida, é como se agora você tivesse uma ajudinha divina que as coisas começam a acontecer. Então, você que está aí angustiado, você que está aí tentando tocar a tua empresa ou tentando ganhar um pouco mais de dinheiro e não sabe por que as coisas não viram para você, saia da casa dos teus pais. E por que eu decidi fazer desse o primeiro vídeo aqui do canal? Pelo seguinte, eu ouvia todo mundo falando isso, saia da casa dos pais, saia da casa dos pais. Só que todo mundo tinha uma família merda, uma família mal estruturada. E como eu tinha uma família super estruturada, o microfone tá ligado. O que eu pensava? Pô, esses caras só têm essa visão porque eles têm uma família merda, porque o pai separou da mãe, porque eles não têm uma boa relação com os irmãos. Como eu não venho dessa realidade, não faz sentido para mim sair da casa dos pais. E aí, quando eu saí, eu vi, caceta, faz muito sentido. Mesmo para alguém que vem de uma família super estruturada, faz sentido sair da casa dos pais. E digo mais, sabe a meta que eu falei que eu vou atingir de 1 milhão com 23, 24 anos? Se eu tivesse saído da casa dos meus pais antes, já teria atingido esse primeiro milhão. Então esse foi o primeiro vídeo do canal. A partir de agora, todo dia eu vou começar a postar vídeo aqui. Cada vídeo vai ser de um tema, de uma reflexão diferente. Tudo com o único objetivo: te trazer insights, te mostrar de alguma forma um passo a passo para que você, que não percorreu esse caminho que eu estou percorrendo, que eu já percorri, comece a implementar esse tipo de ação dentro da tua vida para que você potencialize os teus resultados. Fechou? Então, para me dar aquela moral, se inscreve aqui no canal e curte. Fechou? E até amanhã.